Você não é a sua mente. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte: bom, isso não sou eu, isso é a minha mente. Eu sou maior do que isso. Eu venço esse medo. Eu venço essa culpa. Eu venço essa percepção de que eu sou incapaz. Eu sou muito maior do que isso. Você não precisa assistir filmes de terror para se aterrorizar. Basta você deixar sua mente livre, sem gestão dos pensamentos, que você é capaz de construir ideias tão perturbadoras que vai sangrar sua alegria, seu prazer de viver, vai retirar o oxigênio da sua segurança, da sua capacidade de contemplar o belo, relaxar e se sentir feliz. A mente mente. Ninguém pode enganar mais você do que sua própria mente. Nós nos acostumamos, inclusive, com as armadilhas que nós mesmos colocamos no nosso próprio caminho. A autossabotagem, a procrastinação, os medos e as inseguranças que nos paralisam, a ansiedade que nos mantém parados sem mudar aquilo que precisa ser mudado, a falta de foco porque nós não priorizamos o que precisa ser priorizado, o esquecimento constante porque o nosso cérebro vive sobrecarregado. Você vai ser senhor do seu destino. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado. Porque você sabe que você está no caminho certo. Algumas pessoas, elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante. Elas passeiam pela vida. Você olha e fala: nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada, né? Por que para mim as coisas não dão certo? Por que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de dar uma resposta para você. Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Nós somos, de certa maneira, subproduto do meio no qual vivemos. Do lar onde fomos criados, da cultura na qual fomos criados. E muitos dos traços da nossa mentalidade dizem respeito a isso. É por isso que você vê pessoas que foram criadas dentro de um ambiente de crítica se tornam amargas e críticas. Pessoas que foram criadas em ambientes positivos, amorosos, cujos pais encorajaram, são pessoas que têm facilidade de encorajar os outros e olhar o lado bom das coisas. Agora, não importa qual tenha sido o seu background, não importa qual tenha sido o seu pano de fundo, o que importa é que a palavra de Deus diz que é possível sermos transformados na nossa mentalidade. Não importa se você está fazendo perfeito ou imperfeito, o importante é que você haja desde o início. Haja, bem ou mal, haja, faça acontecer. Tem pessoas que estão pensando tanto que não fazem nada. Tem pessoas que pensam menos e fazem alguma coisa melhor do que não fazer nada. Então, tem poder quem age, certo ou errado, tem poder quem age. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você bate o carro e aquilo acaba com o seu dia. Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala: eu não dou para esse negócio mesmo. Não dá, isso não vai dar certo não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. Você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções. O que acontece é que você sobe, bate num teto e volta. Sobe, bate num teto e volta. Então quer dizer, você explode e cai. E por que você cai? Por sua causa. Você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo.
Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da maestria emocional. Quando você é maestro das suas emoções e você é maestro estrategicamente da sua vida, você chega onde você quiser. O silêncio torna o ser humano forte, porque faz com que ele se condense em si mesmo, com que ele se concentre. Já o barulho enfraquece o ser humano, porque promove a dispersão. Tudo aquilo que dispersa o ser humano o enfraquece, e aquilo que o condensa e concentra o torna forte. E daí nós entendemos de forma fácil por que as pessoas são fracas hoje, em sua maior parte. Porque elas não têm motivação, porque elas não têm confiança em si mesmas e porque elas não conseguem levar seus objetivos adiante. Porque elas são demasiadamente barulhentas. As pessoas falam demais, elas fazem barulho demais, elas pensam em demasia, mas não pensam nada que presta em sua maior parte, e isso apenas promove desperdício de energia, perda de tempo. O ser humano se destrói a si mesmo quando ele se dispersa. Ele acaba se diluindo, ele perde a sua integridade, a sua individualidade. E isso nós podemos observar aos montes hoje. Poucas pessoas têm individualidade, têm integralidade, confiança em si mesmas, coragem, determinação. Ou seja, poucas pessoas são fortes, poucas pessoas têm força de espírito, porque estão aí falando demais, desperdiçando a sua energia. Então, o silêncio é algo importantíssimo na vida das pessoas. Elas nem imaginam o quão isso pode lhes tornar fortes e poderosas. Todo mundo tem uma voz negativa na mente. Uma voz que diz pra gente desistir quando as coisas ficam difíceis. Essa voz é uma voz que se importa com a opinião dos outros e te faz desacreditar do seu próprio potencial. Uma voz que tenta nos convencer a tomar o caminho mais fácil. O caminho que nos leva para uma vida medíocre. Você tem que calar essa voz que diz pra você que tá difícil, que você tá cansado, que você não consegue. Essa voz negativa dentro da sua mente não é você. Ela te puxa para baixo. Ignore essa voz. Pare de buscar prazeres e recompensas imediatas. Comece a pensar no longo prazo. É assim que os vencedores pensam.